Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa terceira aula de apologética, amém? Nós estivemos aí analisando a caracterização das seitas, vimos a adição, subtração, multiplicação, divisão. E agora nós vamos entrar no seguinte assunto: como resgatar uma pessoa de uma seita. É uma análise, porque nós estamos dentro do âmbito da apologética, então é somente uma análise para a gente verificar quais são as dificuldades, o que ocorre dentro desse contexto de defesa da fé, de trazer a pessoa para a luz do Evangelho, quais são as barreiras que existem, ok? Então vamos lá. Como resgatar uma pessoa de uma seita? Ok. A melhor coisa é não tentar um confronto direto no primeiro encontro. O que pode assustar o adepto e afastá-lo de você. Se você é um cristão, seguidor do Evangelho, encrustado nas Escrituras, então interceda pela pessoa primeiro. Interceda, ore, para o Senhor concedê-la discernimento de espírito e te dá toda a sabedoria necessária para resgatar o amado irmão. Vamos lá. Para tirar uma pessoa de uma seita é necessário tempo, energia e apoio. Ok? Vamos continuar, vamos lá. Então, como resgatar uma pessoa de uma seita? Vamos aos pontos. Primeiro, a seita tem que ser abandonada. Se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, se alguém não aborrecer, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está aí a passagem bíblica, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27 e o versículo 33. Ok? Vamos lá. Eu falei que a seita tem de ser abandonada. Poucos são aqueles que poderiam responder a esta pergunta de um sectarista com a frase: por que creio ser ela? É o único caminho da salvação. Porque eu creio ser ela, ou seja, o Evangelho, a Bíblia, a palavra, o único caminho da salvação. A maioria daqueles que professam ou praticam alguma religião fazem-no por muitos motivos. E geralmente não se trata da certeza de perdão e salvação. Não se trata, existem vários motivos.
Desses, muitos já perceberam a falsidade de sua religião, sua religiosidade ou de sua seita. Mas há diversas razões que o impedem de abandonar este falso caminho, pelo caminho de Cristo. Então, existem várias razões que impedem a pessoa que está na seita de abandonar esse caminho pelo caminho de Cristo. Vamos lá. O verdadeiro cristianismo requer renúncia. Nenhum seguidor de Cristo, nenhum salvo o será sem algum tipo de renúncia. E quando se trata de um sectarista, quando eu falo sectarista, a pessoa faz parte de uma seita, de um praticante de alguma religião, o preço desta renúncia se torna ainda mais caro. Vamos verificar? Nós temos alguns probleminhas. Questões culturais e familiares. Estamos na passagem aqui de Miqueias. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias, capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá? Todo povo, toda nação tem uma religião tradicional que geralmente é passada de pai para filho e que torna o indivíduo aceito dentro de seu grupo. Seja o animismo, o catolicismo, o islamismo ou mesmo o ateísmo. Há uma crença que é aceita pela maioria e que está incorporada dentro da estrutura familiar. Vamos lá. As pessoas nascem e crescem dentro desta bolha da religiosidade. Já nascem e crescem dentro desta bolha da religiosidade. Ela, a pessoa, participa de ritos e cerimônias quase de forma automática e jamais questiona estes valores. O fato de seus pais e familiares ou mesmo amigos e patrícios a praticarem torna tudo isto válido. Ok? Vamos lá. Mesmo que interiormente ele pense de uma forma, exteriormente agirá conforme o grupo, para não ficar deslocado. Ele, aquele que faz parte da seita, ali do contexto da heresia, o sectário, ele pode até desdenhar e contradizer o evangelho, não porque assim creia, mas porque o preço de segui-lo é a perda do respeito e da comunhão de amigos e parentes. É aquela frase, né? Nasci católico e vou morrer católico, dizem alguns.
Mas ninguém nasce católico, ou muçulmano, ou protestante, ou espírita. O meio é que leva o homem por determinado caminho e às vezes com uma tal força que ele não consegue resistir à influência ao seu redor. Certos grupos, como as Testemunhas de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, que é a CCB, por exemplo, exerce uma pressão muito forte sobre os membros que os deixam. Exercem. Essa pressão é exercida não só por correligionários, que são seu maior círculo de convivência, mas mesmo por familiares. Deixar de ser um deles é tornar-se um apóstata, um herege. Nós já soubemos de vários casos de pessoas deixando, por exemplo, Testemunho de Jeová e sendo expulsos da família, sendo considerado um cão, uma ovelha negra, alguma coisa assim, porque deixou e abraçou o Evangelho de Cristo. Os que eram amigos não são mais amigos. Os que eram famílias não são mais família. É um negócio fora de sério. Claro que não podemos desprezar nossas tradições nacionais ou familiares. Claro que não podemos odiar nossos pais só porque eles praticam uma religião que está em desacordo com a palavra de Deus. Mas se queremos ser salvos, temos que estar dispostos a pagar o preço que for necessário, porque Deus já pagou o preço por ele, pela pessoa, através do sacrifício ali de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos lá, tem uma passagem aqui de 1 Pedro. Pois não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que coisa linda! 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Vamos para outro desafio, para que o pessoal sofre para deixar a seita, deixar aquele ambiente sectário. Questões econômicas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Né? Vamos lá. Muitos que fazem parte de alguma seita têm também sua vida econômica ligada a ela. A empresa na qual trabalham pertence a um líder da seita. O serviço que prestam é utilizado por membros da seita. No caso dos sacerdotes e monges católicos,
por exemplo, sua vida inteira, inclusive a financeira, está nas mãos de sua organização. É só uma observação aqui. Eu já vi pessoas que discordaram da liderança, né, espiritual, da liderança religiosa, e o patrão, a patroa que fazia parte da mesma religiosidade, por saber que esse funcionário discordou da liderança, mandou embora. É uma situação fora de sério. Vamos continuar, né? Eles nunca tiveram uma experiência profissional fora dela. E todo o seu sustento deriva de seu serviço a ela. Já imaginaram um seguidor da igreja Mormon que mora em Salt Lake City, né? A cidade capital dos Mormons, de repente decidisse abandonar sua seita? Você ia jogar para fora, né? Significaria para ele uma perda financeira em primeiro lugar. Desvincular-se significa estar sem meios de subsistência. O preço é alto. A pessoa está presa ao ensinamento de heresia. Às vezes a pessoa sabe, não concorda com o ensinamento, que já entende que o evangelho de Jesus é o caminho certo, mas a pessoa está presa nas questões econômicas, de subsistência. Entendeu? Amar a verdade e segui-la vai se traduzir para muitos em perdas financeiras. Mesmo aqueles que têm na sua religião sua subsistência moral, social ou financeira, têm que estar prontos a pagar o preço de confiar em Deus para seu sustento. Tem gente que é expulsa da tribo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em proveito de sua alma? Mateus 16, 26. Vamos lá. Outro desafio. Questões espirituais. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Nós estamos aqui iniciando questões espirituais. As religiões ocultistas apresentam ainda um fator mais problemático: o domínio dos espíritos malignos. No espiritismo, no satanismo, no animismo, ou mesmo entre os adeptos da nova era, da New Age, e até mesmo em grupos cristãos que estão adotando o esoterismo e a feitiçaria como doutrinas. Uma tentativa de abandono é acompanhada por ameaças terríveis por parte
das entidades espirituais. Não só isso, né? Mas é ameaça de maldição, de liderança, tem um monte de coisa. Isso aí mostra que o teor, o conteúdo é sectário, é de uma seita. Ok? Vamos lá. Muitas dessas ameaças são reforçadas por acidentes estranhos e doenças não funcionais, na tentativa de obrigar os médios ou seguidores a se sujeitarem. Consideremos sempre que nem tudo o que é dito espiritual é espiritual. Muita coisa é manipulação do homem. Então vimos aí questões espirituais, né? Irmão, não está na Bíblia amaldiçoar ninguém. Está na Bíblia abençoar. O pessoal quer pegar um contexto veterotestamentário e aplicar a eclesia. Não dá, meu irmão, está errado. Continuemos. Outra questão, outro desafio. Questões morais. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Passagem aqui da conversão de Saulo, ou Paulo, ali em Atos, capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. Questões morais. Muitos que estão nas seitas e religiões sabem que Jesus é o único caminho e que seu próprio caminho não lhes dá qualquer garantia de vida eterna, mas seu envolvimento é tão grande dentro de seu grupo religioso que o medo de perder o status adquirido leva-os a negar a Cristo. Nós estamos vendo o quê? Questões morais. Vamos lá. É difícil professar uma religião a vida inteira, conforme Saulo fez, ou Paulo. Tornar-se mestre dentro desta religião, levar outros a segui-la e combater todos aqueles que questionam sua crença, para depois admitir publicamente que estava errado. Imaginem quantos bispos, padres e monges não se encontram ainda dentro do catolicismo, consciente de seus erros que puderam ser constatados nas Escrituras, mas cuja posição os impedem de se decidir. Já ouvi e já acompanhei vários casos de pessoas dentro de seitas ou dentro do catolicismo, padres que sabem que estão errados, sabem que aquele ensinamento não tem nas Escrituras, que é contrário à Bíblia, mas continuam porque são sustentados, porque têm uma posição, e eles agora não podem chegar para a sociedade e falar: eu estava errado, ou a fé que eu professava é uma fé equivocada, e a fé certa é a fé do Evangelho de Cristo. Temos vários ex-padres, ex-freiras que estão caminhando na fé em Jesus. Continuemos. Conhecer a verdade é fácil, mas difícil é deixar tudo e segui-la. Paulo tinha muitos motivos
para se orgulhar de sua condição racial e religiosa. Ele teve que pesar e renunciar também a isto para ser um verdadeiro cristão. Ele confessou à igreja de Filipos. Vamos ver qual foi a confissão de Paulo? Ainda que eu também podia confiar na carne. Se alguém acha que podia confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que era ganho tornou-se algo perdido. Eu reputei-o, joguei fora, deixei de mão para viver a fé verdadeira em Jesus. Amém? Entenderam? É claro que a gente poderia conversar muito mais sobre o assunto, mas estamos aqui dentro do nosso tempo. Com isso, eu estou encerrando essa parte. Volte o vídeo, analise, verifique tudo de novo. Amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente em o nome do Senhor Jesus. Amém.